Olá pessoal! Hoje mais um vídeo cozinhando sem receitas com Renato Figueiredo. Hoje nós vamos mostrar para você como é que faz coxinha de batata. Você vai aprender um modo revolucionário de fazer coxinha com batata. É uma coxinha maravilhosa, uma receita que talvez você nunca viu, porque é fruto das experiências que nós desenvolvemos aqui em nosso laboratório, né? Primeiro passo, você vai cozinhar as batatas. Eu costumo sempre colocar 40 a 20% de batata doce, tendo em vista o teor de nutrição da batata doce, né? Então você vai cozinhar as batatas, só que para dar certo essa receita, vai ficar bem saborosa, com gosto de batata mesmo. Você não pode cozinhar muito a batata. Você tem que cozinhar ela até o ponto dela ficar cozida, mas não ficar mole. Ela tem que ficar um pouquinho al dente. Você dá uma olhadinha aqui, ó. Ela não está tão mole assim, tá? Ela está um pouco durinha ainda. A batata doce também, ó. Não pode cozinhar tanto assim a batata. Então, a primeira coisa é o ponto da batata. Agora eu vou descascar ela e vou amassar ela. Depois vocês vão ver os próximos passos da nossa coxinha maravilhosa de batata. Fique tranquilo, aqui é tudo sem receita, tudo a olho. Então você vai desenvolvendo uma noção de quantidade. Essa aqui eu vou fazer um monte de coxinha pequenininha de carne moída. Depois eu vou mostrar para você como é que faz o molho de carne moída, simplesmente fantástico, um molho bem hidratado, não vai ficar aquele molho seco, para a gente congelar e daí comer quando a gente tiver vontade. Tá bom, queridos? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a massa. Ok, pessoal, eu quero que a câmera se aproxima. Bom, nós cozinhamos aquela batata, eu descasquei. Agora é bem simples. Você vai colocar ela no liquidificador e você vai bater com leite, tá? Aí a quantidade é a proporção que der. A gente vai colocar leite aqui, ó, até a quantidade de bater essa batata, tá? Pode ficar grossa, não tem problema não. A gente vai bater essa batata e colocar naquela panela lá. Depois, a gente, dentro da quantidade, do volume que der, esse creme aqui, que vai ficar um creme. Vocês se lembram que a gente cozinhou a batata não tão cozida assim, tem que ficar uma baba, tá? Esse é o segredo para o sabor da coxinha de batata do Renato Figueiredo, tá? Eu coloquei aqui uma quantidade, vocês viram que não cobriu. Quero que a câmera se aproxime, não cobriu. Não precisa cobrir. Agora eu vou bater, ó. Vai lá. A gente pode até, ó, vou colocar na velocidade 2. Vamos bater. Eu vou bater toda essa batata aqui com leite e vou colocar naquela panela lá. E daí, de acordo com o volume que der, é que eu vou acrescentar farinha. Por isso que aqui não tem receita. Por quê, pessoal? Porque a gente aprende a trabalhar com proporções. Você sabe que para trabalhar com batata, para fazer uma massa cozida de batata, a mesma quantidade de líquido é a mesma quantidade de farinha de trigo. Então não tem erro. Se dá 5 xícaras desse creme aqui, é 5 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou bater tudo isso, depois a gente volta pra gente finalizar com a farinha de trigo, tá ok? Quero que vocês vejam, aproxima aqui a câmera desse caldo. Esse aqui é o que a gente bateu, né? São as batatas doce, as batatas salgadas, né? E a gente bateu tudo com leite e deu esse creme aqui. Eu quero que vocês vejam a textura disso daqui. Se aproxima a câmera novamente aqui. Quero que vocês vejam a textura, é bem batidinho, tá? Quanto de farinha de trigo, Renato? Quantidade de farinha de trigo, pessoal, ó, é o mesmo volume do caldo. No caso, para fazer massa cozida, sempre você vai ter essa proporção, você nunca vai errar. A mesma quantidade de líquido ou pastoso, que é o nosso caso aqui, é a mesma quantidade de farinha de trigo. Não tem como dar errado, tá bom? Então a gente bateu tudo com leite, fica muito mais gostoso do que bater com água. Lembrando que a gente vai colocar, olha como fica cremoso isso daqui, pessoal, ó. Olha como ficou bem pastoso e cremoso. Aí a gente vai colocar depois
é manteiga, posterior é num outro processo. Agora a gente vai temperar, ó, veja aqui, a gente vai temperar com sal, né? Eu só uso sal rosa de Himalaia, que é bem nutritivo. Nós vamos temperar, eu gosto de temperar com o meu segredo, não estou fazendo propaganda aqui não, mas é que realmente eu tempero com isso daqui. Se você cozinhou um frango, vamos supor, hoje nós vamos fazer recheio de carne moída. Mas se você cozinhou um frango, aquela água que você utilizou para cozinhar o frango, você vai colocar aqui, que dá um sabor inigualável. E vamos colocar sazon, tá? Ó, veja que eu coloquei aqui. Um pouquinho de sazon, uma pitada de meu segredo e sal. Eu vou temperar isso agora, vou experimentar para ver se tá bom de sal, tá bom? Ele tem que ficar ligeiramente salgado, não muito, no ponto, tá? Porque depois que você coloca farinha de trigo, geralmente perde um pouco o sal, tá bom? Se bem que a gente vai colocar manteiga nele depois. Eu vou experimentar, vou botar isso aqui para ferver. Quando ferver, que eu perceber que ele está fervendo, eu vou desligar o fogo e acrescentar toda essa farinha de trigo de uma vez. Vocês vão ver. Daqui a pouquinho eu vou ligar o fogo agora, vou esperar ferver, daí eu volto com vocês, ok? Pessoal, chega aqui um pouquinho, eu quero que vocês vejam, ó. Já começou a borbulhar, tá no ponto de eu colocar a farinha de trigo. Lembrando que eu não posso parar de mexer. Por quê? Porque isso aqui é uma pasta. Eu quero que vocês observem uma coisa. Eu fiz isso com batata inglesa e batata doce, tá? Até inclusive, a batata doce é maravilhosa porque o adocicado dela dá um sabor muito equilibrado na massa. Vocês não têm noção de como isso está gostoso, tá? Mas você pode fazer com legumes cozidos que sobrou, uma cenoura. Você pode fazer coxinha de cenoura, tá? Uma abobrinha que cozinhou. Você vai fazer o mesmo processo, bater no liquidificador com leite, jogar aqui e verificar o mesmo volume, a mesma quantidade de farinha de trigo, tá? Então agora, ó, pode chegar mais perto um pouquinho, vocês podem ver que já está borbulhando, ó. Já está borbulhando. Quero que a câmera pegue aqui. Agora o que eu vou fazer? Lembrando que eu não parei de mexer, para não grudar, não formar aquela crostinha no fundo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo, desliguei e vou jogar essa farinha de trigo de uma vez, tá? Pode vir aqui para vocês verificarem, ó, de uma vez. Eu não jogo aos poucos, não. Esse volume é um volume certo, tá bom, pessoal? Não precisa ficar com medo, porque dá certo isso daqui, tá? Ó, eu vou mexendo, tô com o fogo desligado, fique tranquilo. Tá? Porque isso aqui é uma coisa que dá certo. Eu vou mexendo aqui. Ele vai formando a minha massa cozida. Tá? Ó, vai ficando bem duro. É isso que eu quero mesmo. Que fique bem duro. Se você souber mexer assim, pode ficar tranquilo. Porque ele está bem quente. Ele vai virar uma massa cozida. Que é essa farinha de trigo que eu coloquei aqui. Ela vai cozinhando com esse caldo quente. Vai formando essa massa bem dura aqui que vocês estão vendo, ó. Dá a impressão que não vai ficar bonito, mas você fica tranquilo que ela vai formar, tá? É preciso uma colher de madeira porque ele vai ficando bem duro. Vai ficando difícil de você mexer essa massa cozida, tá? Eu não vou finalizar ela aqui, porque daqui, pessoal, ela vai para a mesa esfriar, ó. Vocês estão vendo? Eu vou mexendo porque eu preciso misturar toda a farinha que está lá embaixo, mesma quantidade de farinha de trigo, mesma quantidade de batata. Como que eu faço para saber se deu ponto de massa cozida? É bem simples, ó. Eu coloco o dedo aqui. Não grudou, virou massa cozida, tá? Então eu vou mexendo. Eu vou colocar o dedo aqui para ver. Tá grudando um pouquinho, vai esse restinho aqui ainda, tá? Tá vendo que foi toda a minha farinha para poder virar massa cozida, porque não pode grudar na mão, tá, pessoal? Esse processo é um processo um pouquinho mais difícil, porque você tem que realmente misturar. Aí você vai pensar, nossa, mas não vai ficar bonito. Vai sim, ela vai ficar maravilhosa, só que ela vai ter que passar por um resfriamento. Nós vamos jogar essa massa aqui, do jeito que está aqui, nós vamos jogar numa pedra de mármore, esperar ela esfriar, depois a gente vai sovar. Tá bom? Do jeitinho que tá aqui, ó, ela tá ótima. Eu só vou misturar mais essa farinha de trigo aqui, tá bom? Pra ela ficar mais, ela aderir, farinha de trigo aderir mais a massa, é desse jeito mesmo.
Ela é uma massa bem firme, bem dura, é por isso que eu tenho que utilizar a colher de pau, porque senão você não consegue mexer, tá? Ela não vai ficar desse jeito, ela vai ficar lisinha e homogênea, só que esse processo faz parte, tá? Vamos lá, mais um pouquinho. Pegando lá de baixo, ó, como ela tá firme. Agora eu ponho a mão, ó, não grudou nada. Pode aproximar a câmera? Ó, eu ponho a mão, não grudou nada. Esse é o ponto, tá bom? Agora a gente vai colocar isso aqui em cima de uma mesa para esfriar. Depois que esfriar, a gente vai começar o processo de sovagem, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta e eu mostro para você como finaliza essa massa. Bem, pessoal, olha aqui, ó. O que eu fiz para esfriar aquela massa? Eu dispus ela em vários pedacinhos, numa mesa de mármore, na mesa que você tiver lá, evidentemente. Liguei o ventilador, esfriou. O importante nessa etapa é ela estar bem fria e firminha, tá? Como vocês estão vendo aqui. Tá bem feio, né? Então vocês vão ver a transformação agora. Eu vou transformar ela em uma massa cozida, bem homogênea, bem lisa, bem bonita, para a gente trabalhar, tá bom? Como é que faz isso? Como ela já está fria, eu posso vir juntando ela, tá? Vou formar uma massa só. Eu junto todos os pedaços aqui e eu coloco a manteiga, tá bom? Eu já tenho aqui uma manteiga, uma quantidade relativa, né? Essa quantidade aqui é mais ou menos uma quantidade para essa quantidade de massa mesmo, né? Aqui tem mais ou menos umas 3 colheres de manteiga, tá? Aproveito bem a minha manteiga aqui e vou agora, vai ser com as mãos mesmo, vou misturar. Fazer aquela, pôr a mão na massa mesmo, tá pessoal? Ó, misturando aqui, essa manteiga agora ela vai ajudar a formar uma massa bem homogênea. Tava uma massa bem feia, né? Sovando com manteiga, eu vou deixando ela lisinha e bem bonita. Lembrando, pessoal, que isso aqui é massa de nhoque também, é uma das maneiras de fazer nhoque, tá? Você pode fazer essa massa aqui com batata, como batata doce, que é o que a gente fez aqui, a gente misturou batata inglesa com batata doce. Você pode fazer essa massa com legumes cozidos, que sobrou uma salada que sobrou. Você cozinhou um chuchu, uma abobrinha, uma cenoura, está bem cozidinho. Faz o mesmo processo. Bate no liquidificador com leite. E depois você coloca o mesmo volume, depois que ferveu, espera ferver, desliga o fogo. Coloca o mesmo volume de farinha de trigo. Depois espera esfriar e você vai sovar com manteiga. Não usa margarina não, usa manteiga, tá pessoal? Olha que bonita que tá a nossa massa. Você viu como ficou linda? Ó, ficou bem espessa, bem homogênea. Ela estava tão feia quando a gente colocou ela, dispôs ela aqui na mesa, né? Depois é só sovar que ela vai ganhando formato de massa cozida. Aqui ela já está pronta para nós fazermos a nossa coxinha. Agora a gente vai fazer o recheio. Ok, pessoal? Quero que se aproxime a câmera aqui. Eu estou refogando a carne. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu quero mostrar um segredinho aqui para você. Não pode ficar carne empelotada para fazer coxinha, tá? Você doura o alho, fica um sabor maravilhoso. Espera dourar, o alho ficar bem escuro. Aí você pega a carne moída, tempera ela crua. Uma dica muito especial que eu dou para você de sabor. Tempera ela crua, tá? Aí você coloca água na carne moída. Coloca mais ou menos um copo d'água para esse tanto de carne. Aqui tem mais ou menos 1 quilo de carne moída. E daí você vai refogar ela no alho bem dourado. Dora ela, eu utilizei banho de porco aqui. Você vai refogar no alho bem dourado, tá? Isso é o que dá o sabor especial. E o fato de você colocar água na carne moída antes de refogar não deixa ela empelotar. Ela fica assim, ó, bem paçocadinha, porque massa de coxinha, a carne moída não pode empelotar. Então meu segredo é esse aqui, ó, pessoal.
Eu dissolvi umas 2 colheres de maisena aqui na água, você pode ver. Depois que eu refoguei a carne moída, pode se aproximar aqui, Tata. Depois que eu refoguei a carne moída, ó, eu vou jogar essa água com maisena, são 2 colheres de maisena aqui, nessa carne moída. O que, que vai acontecer aqui? Ele vai deixar essa carne cremosa, não vai ficar aquela carne moída seca. Esse é o grande segredo da coxinha. Como ela tem um recheio hidratado, cremoso. Você não precisa fazer aquela carne moída seca, ressecada não. É só colocar 2 colheres de maisena, uma quantidade de meia xícara de água mais ou menos. Depois que a carne moída estiver refogada, você já pode jogar ela na carne moída, tá? Finalizou, tá pronto. Desliga o fogo, você já viu que já cozinhou a maisena. Aí você vai colocar o cheiro verde, tá ok? Ó, coloca o cheiro verde, mistura. Eu gosto de colocar o cheiro verde com o talinho da cebolinha, que eu acho que fica muito gostoso. Terminou, desligou. Coloca o cheiro verde e você vai agora esperar esfriar para você fazer a tua coxinha. Então agora a gente vai esperar esfriar aqui. Depois que esfriar, a gente vai fazer a nossa coxinha, tá ok? Pessoal, tá aqui então a nossa massa cozida que nós já fizemos. Lembrando que essa massa, ela pode ser utilizada para fazer nhoque, para fazer risoles. Aqui nesse caso eu estou fazendo coxinha. Lembrando também, nós utilizamos aqui a batata cozida. Vocês viram que a gente cozinhou, descascou, bateu no liquidificador com leite. E utilizamos batata doce. Você pode utilizar também os legumes que sobrou aí da tua cozinha. Você pode fazer de cenoura, você pode fazer de mandioquinha salsa. Só de mandioca que não, porque a mandioca ela já tem uma espessura na massa que não precisa de transformar ela em massa cozida para você fazer a tua coxinha. Porque a batata em si, ela não dá liga para virar, ela não tem a espessura adequada para se fazer coxinha. Então é difícil trabalhar com a batata pura. Então a gente tem que transformar a batata em uma massa cozida para poder dar textura de coxinha, tá bom? Vamos fazer nossas coxinhas? Em homenagem ao saudoso Mané Gobete, eu vou utilizar só o leite, o meu recheio de carne moída, né? Lembrando que para esperar você tem que cobrir essa massa cozida com um pano molhado para ela não ressecar. Eu vou fazer uma coxinha aqui para mostrar para vocês, tá bom? Peguei aqui um pedaço de massa, ok? Vou fazer uma bolinha. Isso aqui quem me ensinou foi o Mané Gobete há 25 anos atrás, tá? Eu fiz uma bolinha, não fiz? Aí eu vou fazer uma coxinha aqui, ó. Eu faço esse movimento com as mãos. Eu transformo a minha cavidade da minha mão, eu uno as 2 mãos em forma de cone, faço uma coxinha. Tá vendo o lado traseiro da coxinha? Eu vou molhar a ponta do meu dedo no leite para mim poder abrir a traseirinha da coxinha. E então eu acomodo ela aqui na minha mão. Você vê, aproxima a câmera aqui, Tata. Eu acomodo, molho mais um pouquinho no leite, tá? Para não grudar, acomodo e vou abrindo a cavidade. Eu vou abrindo a cavidade, molho no leite e volto a abrir a cavidade para ela acomodar a maior quantidade de carne possível, porque eu quero uma coxinha bem recheada, tá, pessoal? Então eu abro bem, tá bom? Eu quero uma coxinha de qualidade para minha cliente, né? Então eu vou caprichar para fazer uma cavidade boa. Aí eu venho aqui, ó, formato de conchinha, olha aqui. Eu vou pegar o meu recheio, tá? Vou vir aqui, vou colocar uma quantidade bem boa de recheio de carne moída. Esse meu recheio está cremoso. E agora eu começo a fechar, olha aqui, ó. Fechar a minha coxinha, né? Eu coloquei ela no limite, tá? Ó, bem no limite, tô fechando, ó, a minha coxinha. Bem devagar, tá? Bem devagar. Depois que você pega a prática, pessoal, você vai embora, tá? Ó, fechei a minha coxinha. Ó lá, fiz o biquinho aqui. Aí eu vou dar o formato assim, ó. Ó, assim, ó. Eu vou girando ela para dar o formato de coxinha. Volto a fazer aquele mesmo esquema aqui, ó. Pra ela ficar no formato de coxinha. Olha aí que bonitinho, ó. Tá aqui minha coxinha.
Eu tô só alongando ela mais um pouquinho aqui nas mãos. Eu vou modelando ela, pessoal. Então a gente tem que desenvolver essa expertise de modelar até ficar do jeito que a gente quer. Tá aqui então a minha coxinha. Eu vou passar no ovo ou no leite se quiser, e na farinha de rosca eu já posso fritar. Tá aqui minha coxinha. Tá bom? Esse é o Cozinhando Sem Receita com o Renato Figueiredo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Um abraço.